Olá, hoje vamos falar sobre os fatores de formação de solo. Bem, os fatores de formação de solo também são chamados de gênese do solo, ou seja, a origem do solo por alguns autores. Bem, dentro de gênese do solo, vamos abordar dois aspectos. Um, que são os fatores pedogenéticos, ou fatores de formação de solo, e os processos pedogenéticos, ou processos de formação de solo. Bem, mas qual que é a diferença entre fatores e processos? Para entender isso, vamos fazer uma analogia. Um marceneiro, para fazer uma cadeira, precisa de fatores, como madeira, parafuso, ferramentas, tinta, energia elétrica, etc. Bem, e para fazer um solo, a natureza também precisa de fatores. E são 5 fatores: material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo cronológico. Bem, então os fatores, eles são, digamos assim, a matéria-prima que a natureza usa para fazer o solo. Por outro lado, não adianta o marceneiro ter apenas fatores, ele precisa também fazer processos. Então não adianta ele apenas ter madeira, parafuso, tinta, etc. Ele também tem que cortar, lixar, parafusar, pintar para produzir uma cadeira. Da mesma maneira, a natureza precisa também fazer processos, que a gente vai chamar eles então de adições, transformações, transportes e perdas. Bem, os processos de formação de solo são então as ações que a natureza usa para fazer o solo. Bem, colocando os fatores de formação de solo de maneira gráfica, a gente pode dizer que o material de origem, sob a ação dos organismos, do clima, do relevo, ao longo de um determinado tempo, vai produzir um produto chamado solo. Então vamos começar falando então sobre o material de origem. O material de origem podem ser rochas ígneas, sedimentares, metamórficas. É necessário entender que as rochas são agregados naturais formados predominantemente por um ou mais minerais e que constituem a parte essencial da crosta terrestre. Bem, no Brasil a gente tem uma diversidade grande entre rochas ígneas, metamórficas, rochas ígneas básicas, rochas sedimentares, consolidadas e até mesmo não consolidadas e aluviões. Então tem uma grande diversidade de materiais de origem que podem formar solos aqui no Brasil. Bem, mas além das rochas, existem também os sedimentos, né? Esses sedimentos podem ser sedimentos aluviais, podem ser dunas, podem ser cinzas vulcânicas, podem ser sedimentos carregados por geleiras, podem ser coluviões, sedimentos orgânicos, enfim, vários tipos de sedimentos podem formar solos. Bem, os sedimentos, então, são resultantes da erosão de rochas, da precipitação química a partir dos oceanos, vales, rios ou biológica, ou depositados na superfície da terra ou nos corpos hídricos. E se eles estiverem na superfície dos terrenos, podem eventualmente estar formando solos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma paisagem litorânea, onde tem simplesmente a areia da praia, são sedimentos marinhos. Mas alguns metros além da praia, onde já começa a se estabelecer uma vegetação, começa a adicionar matéria orgânica, ali eu já começo a formar solos, claro que muito jovens, a partir destes sedimentos marinhos. Bem, aqui eu tenho uma situação bem catastrófica, né? Um vulcão em erupção, soltando uma grande quantidade de cinzas. Essas cinzas, ao se depositarem posteriormente sobre os solos, podem também formar solos. Bem, o material de origem, sob a ação de algo que a gente chama de intemperismo, e esse intemperismo pode ser físico, químico ou biológico, vai acabar formando o que nós chamamos de solo. Bem, o intemperismo físico diz respeito às transformações apenas do tamanho dos materiais, né? Então, o intemperismo físico vai causar uma redução do tamanho dos materiais que estão formando o solo. Então, alguns processos de intemperismo físico podem estar ocorrendo na formação de solo, como o congelamento de água, a água pode expandir e, com isso, ir fraturando rochas, a esfoliação e também a variação de temperatura ao longo do dia. Aqui é um caso de situação que os autores dessa foto atribuem a quebra da rocha a congelamento da água durante o período mais frio. Bem, aqui uma situação de descamamento de uma rocha devido justamente às condições de aquecimento e resfriamento. Então a rocha, quando ela fica exposta na superfície, ela é aquecida pela radiação solar e pode ser resfriada à noite ou também quando ocorre, por exemplo, uma chuva. E também a questão também por exemplo, no leito de um rio, você tem o intemperismo físico pelos sedimentos que são carreados pelaquele rio e que podem ir formando estruturas como essa, causadas justamente
pela abrasão desses sedimentos que são carreados pelo rio em relação à rocha que está subjacente no leito do rio. Bem, mas não adianta apenas haver uma redução do tamanho dos materiais para formar o solo. Há necessidade também de uma transformação também de natureza química. Processos como dissolução, carbonatação, hidratação, oxidação e hidrólise vão transformando os minerais primários em minerais secundários no solo. Então aqui eu tenho um fragmento de rocha de basalto. Na parte central ali ainda está escuro, né? A rocha basalto ainda com seus minerais. E na parte externa a gente já percebe que a coloração é diferente e que o material inclusive está descamando, porque tem inclusive um volume diferente. Então na parte central eu tenho ainda os minerais primários e na parte externa já estão começando a aparecer os minerais secundários. Bem, o intemperismo também pode ser biológico, porque os organismos vivos também atuam química e fisicamente sobre o material de origem, alterando ele tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista físico. Aqui, por exemplo, líquens crescendo sobre uma rocha, essa rocha vai sendo alterada lentamente pela ação desses líquens. Ou então aqui eu tenho uma outra situação, que a raiz da árvore crescendo, ela começou a quebrar a rocha, né? Então, tanto é que se percebe ali que a raiz agora está exposta ali da árvore, justamente porque houve uma quebra ali de um pedaço da rocha. Bem, que características do material de origem influenciam a pedogênese, a formação de solo? O grau de consolidação daquela rocha, essa rocha mais ou menos consolidada, a granulação ou a textura, por exemplo, rochas como arenitos tendem a formar solos com maior teor de areia. Já rochas como folhêlios ou argilitos tendem a formar solos com maior teor de argila. A composição química e mineralógica também, por exemplo, uma rocha que tem muito carbonato vai acabar formando solos com maiores teores de carbonatos. Já uma rocha com maiores teores de quartzo, por exemplo, tende a formar solos com maiores teores de quartzo. Bem, comparando aqui duas rochas bem distintas, né? Por exemplo, o basalto, que é uma rocha ígnea básica, que tem pouco silício, com o granito, que também é uma rocha ígnea, porém ácida, tem maiores teores de silício, tanto é que o granito é uma rocha mais clara, enquanto o granito é uma rocha mais escura. Bem, normalmente a composição mineralógica dos basaltos vai envolver lá feldspatos cálcicos, olivina e pouco quartzo. Já o granito é uma rocha que tem mais feldspatos potássicos ou cálcicos, micas e muito quartzo. Bem, em função disso, você vai ter uma diferenciação bem grande entre o solo formado do basalto e o solo formado do granito. Então, os solos de basalto, em geral, têm um teor de argila maior, uma cor mais vermelha escura, não sempre, mas em geral. Já os solos formados de granitos, em geral, têm teores maiores de areia grossa e cascalho, e, em geral, não sempre, cores um pouco mais vermelho-amareladas ou amareladas. Bem, aqui eu mostro no estado do Paraná o teor de ferro em amostras de horizonte B. Trabalho feito pelo pessoal da então Mineralpar. Então, notem que aonde que o teor de ferro é maior? Na região onde, no estado do Paraná, ocorrem basaltos, que são rochas com teores de ferro maior. Bem, já se eu olhar os teores de sílica, eu vou perceber que justamente nas regiões onde tem basaltos, que é a região mais ali onde está mais escura no mapa do estado do Paraná, é onde a gente tem justamente os basaltos, que são rochas que justamente têm maior teor de silício na sua composição. Já os teores de potássio, eu observo que eles são maiores justamente na região da Serra do Mar Paranaense, que é onde eu vou encontrar justamente rochas com maiores teores, por exemplo, de mica ou teores de feldspato potássico, o que tende a aumentar o teor de potássio nos solos. Bem, se eu pensar em termos de suscetibilidade magnética, ela é devida em grande parte à presença de magnetita, que é um mineral bem comum no basalto. E, portanto, é claro que na região onde tem o basalto, vai estar ali mais vermelho, amarelo, é onde eu vou encontrar justamente maior suscetibilidade magnética. O solo é atraído pelo ímã. Bem, falando agora um pouco do clima, né, que é um outro fator de formação de solo que vai atuar sobre o material de origem para a formação de solos. Então, o clima vai se expressar em termos da precipitação, da temperatura, do vento, da insolação, da umidade relativa e da evapotranspiração. Mas, principalmente, a precipitação e a temperatura vão ser os dois principais agentes do clima que vão influenciar na formação de solos.
Bem, o clima vai influenciar em temperização do material de origem, que a gente falou agora há pouco. Então, em climas onde normalmente tem mais precipitação e temperatura, a intemperização do material de origem é mais intensa. Bem, e também vai influenciar os organismos vivos, que são um outro fator de formação de solos. Bem, quando há precipitação, um primeiro aspecto que pode ocorrer é a erosão, ou seja, a perda de solo formado em relevos mais declivosos. No entanto, se houver condições favoráveis, essa água pode infiltrar, armazenar, lixiviar, e ao armazená-la pode auxiliar lá na transformação do material de origem ou dos minerais do solo, e também a lixiviação pode carregar materiais solúveis do solo. Quando termina o processo de precipitação, volta, por exemplo, o sol, a gente tem a insolação que vai favorecer tanto a evaporação quanto os ventos, que também vão influenciar a formação de solos. Normalmente em climas mais frios e úmidos, há mais matéria orgânica no solo, e em geral os solos tendem a se tornar mais escuros. Já em regiões de clima mais quente e seco, normalmente tem menos matéria orgânica no solo, e em geral os solos ficam mais claros. Climas mais frios e ou maior precipitação em relação à evapotranspiração vai proporcionar uma formação de mais goetita no solo, e os solos vão ficar mais amarelados ou vermelho-amarelados. Já em regiões mais quentes e com maior evapotranspiração, há mais hematita no solo e vai normalmente dar cores mais avermelhadas aos solos. Climas mais áridos ou semiáridos, normalmente os solos são menos intemperizados, jovens e rasos ou pouco profundos. Normalmente tem mais minerais primários nesses solos de climas mais áridos ou semiáridos. Já em climas mais quentes e úmidos, os solos são mais intemperizados, velhos e profundos, desde que, é claro, as condições de relevo também favoreçam. E, normalmente, nessas regiões de climas mais quentes e úmidos, há mais minerais secundários no solo. Bem, os organismos vivos são um outro fator de formação de solo que vai estar atuando sobre o material de origem para a produção do solo. Então, desde bactérias que nós não enxergamos, fungos, líquens, animais, árvores, todos eles vão influenciar a formação de solo. Uma das ações dos organismos vivos na formação de solo é a biociclagem, ou seja, a ciclagem de nutrientes ou elementos químicos dentro do sistema solo, planta, atmosfera, animais. Outra importante ação dos organismos na pedogênese é a adição de matéria orgânica, quer seja pelos cadáveres dos animais, quer seja pelos resíduos das plantas mortas. A agregação de solo também é um aspecto importante, raízes de plantas, fungos, todos eles contribuem para a agregação de solo. Também a bioturbação, ou seja, a mistura de horizontes devido à ação de organismos vivos, por exemplo, os cupins, que formam os cupinzeiros e movimentam o solo nesse processo. Outro exemplo são os tatus, né? Eles também fazem escavações no solo e com isso eles pegam o material de solo que está em profundidade e jogam para a superfície, provocando, portanto, a mistura de horizontes no solo e acelerando o processo de formação. Bem, uma outra ação dos organismos vivos na pedogênese é a proteção do solo. Então, quer seja o dossel das plantas, quer seja os resíduos depositados na superfície, protegem o solo contra a erosão hídrica, a erosão eólica, a evaporação de água do solo. Bem, quando há precipitação e não há cobertura do solo, o solo está sem proteção, pode ocorrer então a erosão. No entanto, quando esse solo está coberto com resíduos vivos ou resíduos vegetais mortos, favorece a infiltração da água. Bem, e o ser humano? Ele interfere na pedogênese, na formação do solo? Sim. Ele pode interferir, por exemplo, adicionando novos materiais do solo, por exemplo, fazendo uma calagem, está se rejuvenescendo o material de origem do solo, está se fornecendo ali uma rocha moída no solo. Ele pode estar escolhendo os organismos vivos que vão estar sendo plantados, também está afetando a formação do solo. Ele pode estar movimentando o solo e, de certa maneira, algo parecido com o que os animais fazem na bioturbação. Pode estar lá retirando materiais, colhendo do solo, por exemplo, materiais como alimentos, forragens, madeiras, etc., que são produtos que vão estar tirando matéria orgânica e nutrientes que não vão poder mais voltar ao solo. Pode estar, por exemplo, usando a queima para a limpeza do terreno e daí diminuindo a matéria orgânica do solo, favorecendo a perda de nitrogênio e enxofre por volatilização.
pode estar fazendo manejo inadequado do solo e, consequentemente, causando, por exemplo, erosão, compactação do solo também. Bem, o relevo é um outro fator de formação de solo que também vai atuar sobre o material de origem. Bem, no Brasil há uma grande variação do relevo que interfere na formação de solo, desde relevos bem aplainados até relevos bem declivosos. Então, se a gente pensar assim do ponto de vista de elementos da paisagem, Rui ele vai estabelecer, por exemplo, o topo, o ombro, a meia encosta, o sopé coluvial e o sopé colúvio-aluvial. Então, cada uma dessas posições de paisagem ela vai oferecer aspectos diferentes na formação de solo. Algumas dessas posições de paisagem são superfícies tipicamente erosionais, ou seja, que tendem muito mais a perder material. É o caso do ombro e da meia encosta, em função do seu relevo, são superfícies mais erosionais. Bem, e existem superfícies deposicionais que recebem esses materiais, como por exemplo o sopé coluvial, que recebe materiais do ombro e da meia encosta, e o sopé colúvio-aluvial, que recebe materiais do ombro e da meia encosta e também dos rios na época das enchentes. Bem, no topo e no sopé coluvial, normalmente, nos topos largos, e nos sopés coluviais, normalmente há solos profundos ou muito profundos, porque eles favorecem muito mais a infiltração da água do que o escorrimento. Nos ombros, normalmente há solos rasos ou até mesmo afloramentos de rochas. Na meia encosta, normalmente há solos pouco profundos, não tão profundos quanto no sopé coluvial, mas não tão rasos quanto no ombro. No sopé colúvio-aluvial, normalmente há solos hidromórficos, ou seja, com excesso de água, e é muito comum se encontrar lá, por exemplo, solos mais acinzentados ou solos onde há acúmulo de matéria orgânica. Bem, e finalmente o tempo, que também é um fator de formação de solo. Não adianta haver uma interação dos organismos, do clima, do relevo sobre o material de origem, se não houver tempo. É necessário que haja tempo para a formação dos solos. Bem, então no início é claro que só existe a rocha. Essa rocha começa a sofrer os seus primeiros processos de intemperismo, quando a gente vê à esquerda na imagem. Ele já começa a formar um horizonte A, mais para frente, com a maturidade do solo, começa a formar um horizonte C, mais para frente talvez um horizonte B, esse horizonte B pode estar evoluindo, mas não necessariamente todos os solos vão chegar até o nível que está na esquerda. Alguns solos, o máximo que eles vão conseguir é simplesmente o A em cima da rocha, porque são solos por algum fator, ou o clima, o relevo, a rocha, os organismos, não conseguem evoluir mais do que isso. Já outros solos conseguem evoluir até a figura ali da direita ou até mais do que isso. Então, realmente, há uma diferenciação muito grande entre aquilo que os solos conseguem chegar de maturidade. Não confundam a maturidade com a idade. Pode ter solos com idades muito antigas e que não chegam nem a formar o horizonte B, porque os fatores de formação do solo não o permitem. Então, não necessariamente maturidade é sinônimo de idade do solo. Eventualmente tem solos com idade muito grande, mas com pouca maturidade, ou seja, que não conseguiram nem formar eventualmente um horizonte B. O tempo necessário para formar 1 centímetro de solo é muito variável. Pode ser 30 anos, 50 anos, pode ser 5.000 anos. Então isso depende, na verdade, dos outros fatores de formação. Então um deles é o clima. Em climas mais secos e mais frios, é mais lenta a formação de solo. Ou seja, eu preciso mais tempo para formar 1 centímetro de solo. Já em climas mais úmidos e mais quentes, é mais rápida a formação de solo. O relevo também. Em relevos mais declivosos, o efeito da erosão natural retira o solo formado. Já em relevos mais planos, a tendência da água é muito mais infiltrar do que escorrer, favorecendo que a formação do solo se dê de maneira mais rápida. Bem, o material de origem também. Algumas rochas vão dificultar a intemperização, outras não. Então, se você tem uma rocha que dificulta a intemperização, às vezes mesmo um solo bastante antigo ainda pode ser raso. Já se a rocha ela facilita o processo de intemperização, às vezes um solo que não é tão antigo assim em termos de anos ou de centenas de anos, ele já pode estar bem mais evoluído. Os organismos também eles podem acelerar o processo de formação de solo se tiverem condições adequadas para seu desenvolvimento, principalmente climáticas. Então, era isso que a gente gostaria de conversar hoje aqui na disciplina, gente. E vamos falar na próxima aula sobre os processos de formação do solo.